Portanto, este é o último vídeo que eu vou fazer, porque também foi o último encontro. Portanto, nós na ronda. Portanto, a 34 foi a última que analisámos contra a Finlândia. Uh, Depois a ronda 35 e 36 nós não jogámos. Portanto, nós também acabámos por jogar todos mais ou menos os mesmos encontros. Portanto, acho que a CIA jogou mais um com o Pedro e a CIA e o Nuno jogaram mais um com o Pedro e o João. E nós, portanto, a CIA jogou. Portanto, são 36 encontros. Portanto, a Sofia jogou 24 mais um, portanto jogou 25, eu joguei 24 e o João jogou e o João e o Pedro jogaram 23. Portanto, no primeiro encontro da manhã eles jogaram contra Chipre. Portanto, ganharam 20-0. Esta era a equipa mais fraca do torneio de longe. Ficou a 50 PVs do segundo. Depois, no penúltimo encontro, jogaram contra a Bélgica. E, portanto, ganharam por 6 impes. E, portanto, e ficámos portanto, em 27º. Tínhamos já também poucas hipóteses de subir e também quase nenhumas de descer de lugar. Uh, mas, portanto, vou analisando o último encontro. Depois antes de analisar o último encontro, ainda no encontro contra a Finlândia, houve ainda uma mão para analisar que eu esqueci-me, portanto vou aqui analisar, que foi um carteio que o Paulo demonstrou boa técnica, mas portanto, o adversário jogou muito mal. Portanto, o ponto de vista do flanco aqui é que é interessante. Portanto, foi saída a Ouros, a de Amadores, não é? Optou por sair a de Amadores, obviamente, não é? Tinha duas razões de fazer a trunfo certas. Perdão. E portanto, tinha duas vasos quase certas de fazer e não valia a pena sair ao singleton nas espadas para revelar a posição das espadas. Portanto, o parceiro jogou aqui o 7 e eles jogavam portanto, baixa-alta. Portanto, como apareceu o 8, ele já sabia que o parceiro tinha 3 vis, portanto, o declarante tinha duas cartas de as. Uh, e, portanto, o declarante tinha 5 copas de rei 10 ou de rei dama, ou então tinha 5 copas de rei 10 ou de rei dama, ou então tinha 6 cartas de copas. Portanto, aqui o declarante jogou. Portanto, o declarante jogou o rei de ouros, portanto, queria ficar do morto para fazer alguma das passagens e não jogou o double turn a paus. Portanto, aqui o declarante também só deve ter duas cartas de paus. É importante também frisar isso. Portanto, o declarante ou tem 5 copas e 4 espadas, ou tem 6 copas e, e 3 espadas. Portanto, agora aqui nesta jogada, bem, aqui o Kostinan cometeu um erro, na minha opinião, porque ele jogou o As. E aqui, portanto, ele devia ter criado a ilusão ao declarante que as copas estavam boas e, portanto, se o declarante começou já tem mais uma entrada no morto, hipoteticamente, que é o rei de espadas, forçar o declarante a gastar a última entrada no morto para ele agora jogar a copa, que é uma passagem que ele está mal. Por exemplo, se o declarante tiver que optar entre uma passagem, por exemplo, a espadas ou a copas, e se fizer nesta altura o as de copas, depois o declarante pode jogar a espada no fim para o lado certo. Se der agora a copa, o declarante vai gastar a última entrada de espadas para jogar uma copa para cima. Em princípio, portanto, aqui era boa técnica ceder o as de copas. Portanto, ele não cedeu e jogou valete de ouros. Portanto, agora vimos deste lado outra vez, que agora já tem interesse deste lado. Ah, o Paulo fez o as. Portanto, o Paulo agora sabia que os ouros estavam 5-3. Tirou corretamente a dama de copas. Aqui baldou o quadra de paus. Eles baldavam baixa alta. Copa onde baldou o último ouro. 10 de paus. Jogou a quina. Contagens, portanto, já eram baixa alta. Contagens também eram invertidas. E outro pau para fora. Aqui este jogou o rei. Agora, tanto e o ataque ao 10 de paus eram ataques naturais. Uh, Sul, em princípio, tinha que ter a dama de paus
e portanto rei valete e 10 aqui acho que devia ter atacado o valete pelo que estava na folha de convenções. Portanto, em princípio, Sul neste momento estava marcado com dama, valete, paus e 4 cartas de espadas. Ou então 3 cartas de paus e 4 cartas de espadas. Portanto, se de mão num ouro, baldou uma espada. Ficou. Agora baldou o valete de paus e baldou finalmente a dama de paus. Portanto, agora, se o Paulo confiar nas cartas jogadas, portanto, Sul mostrou Singleton a 4 cartas de espadas, Singleton a copas, 3 ouros e 5 paus. Portanto, ficou reduzido agora a 3 espadas de dama. Portanto, agora jogou espada para o rei e espada para o 10 e, portanto, estava correta a leitura. Uh, Note-se que aqui, se o Costinan tivesse cedido a copa, o que acontecia era que o Paulo ia fazer o rei e agora acho que eu pelo menos jogava assim, não jogava espada para o rei e copa para repetir a passagem a copas. Portanto, aí ainda ganhava sempre que as copas tivesse colocado ou a dama de espadas à segunda. Um, Portanto, no encontro número 3, bem, fomos já contra Gales, era o último encontro. Os horários foram mudados. E para já referir o profissionalismo dos árbitros e, portanto, e a decisão que eles tomaram. Portanto, o adversário atrasou-se 20 minutos, porque a hora do encontro ele provavelmente esqueceu-se que portanto, os encontros foram sempre às 4 e portanto este encontro era às 3h30 ou qualquer coisa desse género. E então o nosso adversário atrasou-se 20 minutos. Então a decisão do árbitro, assim que falta um jogador na sala, é dar ordens à sala, portanto, à sala contrária, de começar a jogar as mãos pela ordem inversa, portanto 16, 15, 14 e por aí fora. Depois estima o tempo que portanto, o adversário demorou, imagina-se, demorou tipo 14 minutos. As duas primeiras mãos são baralhadas, isto por causa que a única maneira que o adversário que faltou, que se atrasou, uh, o único contacto que ele possa ter com as mãos é assistir às mãos no Viewgraph. E, portanto, independentemente das penalizações por tempo e isso, eles retiram os tojos que já foram transmitidos no Viewgraph, baralham e, e voltam a distribuir. Portanto, joga-se na sala contrária a ordem inversa até o adversário aparecer. Depois, as mãos que tiveram antes do adversário, portanto, as mãos até o adversário ter entrado na sala, baralham-se essas mãos, dão-se portanto, voltam ao início. Portanto, jogam, por exemplo, 16, 15, 14, depois começam 1, 2, 3 por aí fora. Na outra sala, que é a nossa, nós temos que jogar exatamente a ordem que eles jogaram. Para se houver mãos anuladas, são as últimas mãos tantas que não foram jogadas. Neste caso deveria ser, por exemplo, a 13, a 12 e a 11, se não tivéssemos tempo. Portanto, começámos a jogar a mão 16, 15 e 14. A 1, 2 e 3 eram baralhadas. E depois jogámos por aí fora. Se não tivéssemos tempo para acabar, portanto, além dos PVs, tipo, a equipa. Isso depois eu não sei como é que é, mas sei que portanto, eles retiram 21 minutos. Portanto, ele atrasou-se 20 minutos, portanto, eles retiram 20 minutos ao relógio, que são 2 mãos e meia. Se nós não conseguimos recuperar o tempo, portanto, eu aí não sei como é que é, se eles ou dão mais 16 minutos para terminarmos ou se anulam as últimas 2 mãos, porque nós também recuperamos o tempo, mas como o árbitro estava a fazer muita pressão para recuperarmos o tempo, penso que eles não ia dar mais tempo e depois também devia surgir mais alguma penalização para a equipa adversária. Uh, bem, na primeira mão, uh, portanto, o Paulo abriu uma espada em terceira posição, o adversário entrou em 2 copas, passo, passo, o Paulo marcou 2 espadas, dobro, passo 3 espadas, passo 4 copas. Bem, esse aí é o 9 de espadas. Bem, para este ladrão, agora aqui é importantíssimo nós darmos um cabido, né? Porque o Paulo reabriu o leilão e se não demos cabido é. Portanto, eles estavam a jogar duas, não é? Bem, aqui o passo de Sul é plausível porque tem uma pega muito má às espadas.
e tem assim uns valores muito duvidosos, portanto eu não. Eu talvez marcasse três copas com a mão dele, mas o passo é perfeitamente aceitável. Depois a continuação do leilão é obrigatória. Bem, Paulo jogou o 10 de espadas, o rei de espadas e o as de espadas, a sugerir que dominava os paus. Bem, eu aqui já estou a ver que com este corte de valete eu já sei que ele vai fazer 6 vasas a copas. Portanto, deve ter as e rei de ouros pelo dobre 7 8. Agora, se acertar o ouro 9, ele precisa ter uma vaza a paus que aparentemente tem. Portanto, significa que o pau deve ter 6 espadas às rei valete e 3 copas e 3 paus de ou às 10 ou rei 10. Portanto, eu aqui eu devia ter baldado o 10 de ouros a simular que tinha 5 cartas vis. Mas baldei a quadra a dizer que tinha 6. Portanto, mas vai lá que ele não percebeu. Eu aqui, eu aqui devia ter baldado o 10 de ouros a simular 5 vis para o fazer para ele começar a construir a mão do pau com 6 cartas de espadas, 2 cartas de copas, os ouros que faltam tendo eu 5 e portanto jogar, por exemplo, a figura curta a pausa aqui no palo ou qualquer coisa desse género. Uh, Portanto, eu balei a quadradores, isso foi, portanto, eu só depois, portanto, estive a ver também, foi o Bockmuller é que baldou 10 de ouros e de facto no viewgraph e foi muito bem baldado. Ele levou o adversário ao engano. Portanto, e agora baldei a senadores. Agora sim a menti na contagem, mas também já era tarde. Uh, As dores, ouro para o rei e agora ele jogou de facto para o pau. Para o pau, para o as de paus curto na mão do pau. Bem, aqui ele jogou a jogada mais forte dele, portanto, sem confiar nas cartas do adversário, a jogada mais forte dele é a seguir a cortar com o valete de copas e extrair as copas, é partir com o rei de paus. A nossa melhor defesa é ceder, mas também é difícil, portanto, a nossa melhor defesa é ceder dos dois lados, mas também pode não ser possível se o as de paus estiver à segunda. Portanto, e depois disso é jogar as de pau e pau. Agora o pau faz a dama, vai à mão no as de ouro, tira as copas todas e agora ou faz um show up squeeze, portanto, para as cartas de este, ou seja, se este tiver o terceiro pau com a dama de ouro, show up squeeze, porque tira todas as copas e fica na mão com o 6 de paus, no morto com o rei valete de ouro, e quando apresentar o ouro vai aparecer a dama. Se não aparecer a dama e ele achar que este tem 3 cartas de paus, agora joga o rei e pode caçar a dama de ouros à segunda em oeste. Portanto, ele não jogou assim e perdeu bem. A reabertura do pau é perigosíssima, porque ele tem tudo em espadas. Está mais que visto que bem, eu passei a todos os ladrões, bem, nós não devemos ter partida certamente. E de facto, eu bem sei que se marcar duas espadas, há muitas vezes que a competição é nossa, mas eu também não dobrei duas copas. Bem, com 7, 8, 9 pontos eu devia ter dobrado. Portanto, é mais que óbvio que os adversários são maioritários. Uh, o Paulo tem duas vasas e meia defensivas e portanto é muito perigoso reabrir com o parceiro a não ter nenhuma ação, porque depois pode acontecer isto. Eles tinham duas mãos, esta nem era no limite, esta era uma clear duas copas e portanto, esta mão passou e reabrir era para levar eles a marcarem a partida. Na mão seguinte, o adversário abriu em dois paus, que era pelo menos um forte indeterminado. Eu dobrei a mostrar paus. O pau marcou 4 paus e agora o leilão estranhamente acabou em passo, passo, passo. Bem, para um deles era passo forcing, para o outro não era. Isto não tem nada que saber a mão, não é? Portanto, isto é. Portanto, o Paulo deu duas vasas das espadas, duas vasas da copa, uma vaza a ouros, a 200. Infelizmente, houve muitos pares a jogar 6 ouros, na linha contrária. 5 ouros é 100%, mas houve alguns pares a jogar, muitos não, mas houve alguns pares a jogar 6 ouros e o facto fez com que o nosso resultado não fosse assim tão bom. No nosso caso, não me recordo o que aconteceu. Bem, na mão 5, o adversário abriu num pau, eu barrei em 4 ouros, dobro, passo 5 paus, passo, passo, passo. Bem, saiu ao rei de ouros. Uh, Bem, este também não tem muito interesse em termos de carteira, tem interesse é o leilão o Paulo. Bem, o Paulo tinha aqui uma decisão muito difícil, porque o Paulo tinha fit
mas tinha dois ases, portanto ele esperava, tinha alguma esperança de derrotar 5 cinco paus, mas portanto sob 4 espadas, por exemplo, acho que ele ia defender 100%. O problema é que eu posso ter, por exemplo, tipo 8 ouros de rei valete e tipo singleton na espada ou qualquer coisa assim, ainda podemos ganhar 5 ouros, ou mesmo com duas cartas de espadas e 8 ouros de as. Portanto, a decisão dele eu percebo, mas eu acho que é muito arriscada, porque ainda assim nós temos que ganhar 5 ouros. E também ele tem duas vasas, e para derrotar 5 paus é preciso 3, portanto eu não prometi nenhuma vaza defensiva, portanto a marcação de 5 ouros acho que era. Portanto, ele sabe que nem sequer vai levar mais com um cabide. Uh, pode levar dois assim muito raramente, mas também não deixa a baliza aberta para eles marcarem 600. Uh, mas bem, aqui nesta mão, uh, isto é aqui nesta mão, portanto, os nossos parceiros de equipa aparece aqui que jogaram 5 paus. Eu nem sequer vou comentar isso porque a mim, quer dizer, vou comentar, mas acho que isto, eles a mim, quando saíram cá para fora, eu falei com um deles portanto, a Sofia disse-me que tinham jogado 6 paus, porque até me perguntaram o que é que eu num leilão qualquer, e depois aparece ali na máquina que é 5 paus. Depois até comentei que tínhamos chegado aos ouvidos que eles tinham feito um flanco X ou Y para derrotar 5 paus. Bem, isso. Portanto, eu, quando eu sabia perfeitamente que eles tinham jogado de 6 paus, uh, eu não vejo o que é que, o que é que ganham em mentir numa situação dessas, porque uh, é, para já demonstra que é uma pessoa que não tem confiança nas coisas que fez e, e depois, pronto, eu estou aqui a revelar todas as coisas que fiz. Eu quando levei 1100 em 3 copas não tive nenhum problema em assumir o que é que tinha feito, ou quando joguei mal não tenho nenhum problema em assumir o que é que tinha feito, porque penso numa coisa, jogo para essa coisa e depois justifico as minhas ideias e as minhas jogadas com um raciocínio que na minha cabeça é lógico, mas até pode não ser, e depois aconteça o que acontecer, assumo o que fiz. Mentir e apontar na máquina outra coisa é, portanto, é lamentável. Até porque, por exemplo, se a Dama de Copas não tivesse, portanto, se a Dama de Copas não tivesse em Oeste, de facto o contrato não se podia ganhar, mas como estava em Oeste, depois, mesmo com saída, por exemplo, a Copa para o As de pau-pau, agora não. Agora, como o espaço não funcionava, iam para o cabide. Assim como o espaço funciona, mas pronto, pode ter umas linhas alternativas, mas isso não foi o que aconteceu e portanto não tem interesse. Portanto, ainda por cima aqui está marcada a saída ao 6 de Copas. Uh, até pode ter, por já o 6 de Copas nem este adversário tem, mas eu queria ver quem no mundo é que saía a Copas com setores de Rei-Dama. E depois, mas mesmo assim, mesmo que tivesse saído, não interessa, era uma coisa que não tinha acontecido, porque eles tinham jogado 6 paus e não 5. Bem, na mão 7, uh, na mão 7, portanto, eu abri num ouro. Vou pôr do ponto de vista do Paulo, do meu ponto de vista, isto não tem nenhum interesse do leilão. O Paulo marcou uma espada natural, eu marquei um centronfo que era 11-15 com ouros e copas, ou um unicolor a ouros. O Paulo marcou dois paus que eram relé, portanto 8 ou mais pontos, só para saber o resto da minha distribuição. E eu marquei 15 pontos com pelo menos 4 ouros e pelo menos 4 copas. Bem, aqui o Paulo sabe que, eu, portanto, ele não tem nenhum extra. Sabe que 3 sem trunfo está disposicionado, ainda que se possa ganhar. Eu tenho 90% das vezes singleton nas espadas. Portanto, eu tenho 5 ouros e 4 copas, ou 4-4-4-1. Bem, tem dois cortes para fazer na sua mão com o trunfo ouros no fita copas e, portanto, já prometeu 8 ou mais e tem 10 pontos, do quais o rei de espadas, né? Portanto, e também não marcou logo 2 ouros. Portanto, aqui sob 2 sem trunfo, a voz correta do Paulo era 3 ouros e, portanto, ele marcou 3 sem trunfo e, portanto, agora fui jogar 3 sem trunfo com estas cartas, né? Que isto é de vómito. Em vez de jogar 3 ouros a 100%, 5 ouros para aí a 20%, 3 sem trunfo, pronto, dependia do as de espadas colocado, de acertar o pau, de fazer uma passagem e do ouro colocado, portanto era para aí a 1%, 3 sem trunfo, e infelizmente ou felizmente, não sei, fomos castigados
o respectivo 300 ao ataque. Portanto, por acaso não foi 300, acho que foi só 200, mas tínhamos a obrigação de ter jogado 3 ouros. Curiosamente, nesta mão, as 7 equipas com a Bermuda Ball jogaram 3 ouros e para aí 50 ou mais por cento do field jogou 3 sem trunfo com 1000 cabidos, ou seja, os perus jogaram todos 3 sem trunfo, os bons jogadores jogaram todos 3 ouros. Pronto. Bem, aqui à mão 10. Aqui foi. Aqui, portanto, foi uma copa, uma espada. Vou pôr outra vez do ponto de vista do Paulo. Paulo é que teve sempre em mão no flanco. 2 paus. Natural. 2 sem trunfo natural. 4 copas. Bem, o Paulo saiu ao rei de ouros. Para nós é, portanto, é às reis secos ou. Normalmente é às reis secos. Portanto, pode ser ao rei se quiser contagem ou qualquer coisa, mas o que estava na folha de convenções é que era às reis secos e que nós no rei devíamos dar preferencial. Uh, o adversário nem sequer olhou para isso, nem olhou para a folha de convenções nem nada, portanto ele nem sabia que as e rei estavam secos. Mas agora, do ponto de vista do Paulo, portanto o Paulo sabe que o declarante deve ter 6-4 e 6-4 e viu o turn 2. Bem, nós quando estamos a sair a um singleton ou a um doubleton de as e rei, costumamos dar preferencial. Mas portanto isto, mas como o declarante já tinha mostrado 10 cartas nos pretos e o morto tinha 4 cartas de ouros, eu, do meu ponto de vista, achei que o Paulo queria ir à contagem, não é? Para saber se pode tirar o as ou não. E portanto o meu turn de ouros aqui era contagem. O Paulo percebeu bem a carta, portanto viu que era contagem. Portanto restava ao declarante 2 cartas de espadas. E portanto o Paulo está. Portanto, se eu tiver, mesmo que eu tenha uma vaza a copas, uh, ele vai ainda conseguir apurar o. Ainda vai conseguir apurar o ouro para baldar a copa se o Paulo não lhe arrebentar a entrada de que não é o destrunfo, portanto o as de espadas. Portanto o Paulo jogou corretamente o rei de espadas para lhe arrebentar a entrada que lhe permitiria depois ir ao morto para utilizar a dama de ouros para baldar para dentro a paus. Que portanto eu joguei o 7 e o declarante a quina. O Paulo jogou outra espada. E agora o declarante jogou o valete de paus a correr e foi para o cabido. Bem, portanto aqui eu não percebo, eu nesta mão, muito honestamente, é esta mão. Eu acho muito estranho só um, dois, dois, três, 4 pares. Este não conta que jogou 3 paus. Uh, este não conta que jogou 3 ouros, portanto só 2 pares é que perderam. 4. 4. Eu perdi a mão, estupidez. Está aqui. Só 2 pares é que perderam 4 copas. E é muito estranho, porque neste flanco, rei de ouros, pequeno 10. Agora, portanto, anda tudo para trás. Portanto, portanto, saída ao rei de ouros. Se puser, por exemplo, as e rei. Rei de espadas. Rei de espadas. Agora, o declarante. Portanto, se o flanco jogar espada à segunda carta, agora é praticamente impossível ganhar, porque o declarante, como já vai dar um ouro e uma espada, agora, como o valete de copas pode estar à quarta, ele vai ter que testar a passagem em copas ou a passagem em paus. Portanto, o correto é sobre o as de espadas tirar o as de copas. Ele devia ter tirado o as de copas antes. E agora jogar o valete de paus. Se fizer, pau para o 9, rei dama de copas. Se perder para a dama de paus, depois joga para o drop do valete de copas. Portanto, esta mão é muito estranha. Como é que toda a gente ganhou quando
parece evidente jogar o. À segunda carta, jogar a espada é mais ou menos obrigatório. E depois o adversário. Bem, fazer a passagem em paus parece uma jogada normal, não é? Aqui a única coisa é. Eu vi um view gráfico que foi. Portanto, em vez de jogar o rei de espadas, jogou um 9 de espadas, que também jogou pequena, dama, e agora esta mão jogou um pau. Mas isso é muito mal jogado com a minha mão jogarem um pau porque estão a meter o declarante na rota certa do, na rota certa do flanco. Portanto, é jogar espada e espada, porque como está a olhar para o valete de copas, sabe que o declarante não vai poder abdicar da passagem em paus porque pode ter uma perdente a copas. Portanto, esta mão aqui foi muito estranha, mas quase ninguém derrotou. Foi estranho. Bem, na mão seguinte, uma copa, dois ouros do palo, natural, mas pode ser um pouco mais fraco do que vocês estão habituados. Duas copas, eu dobrei, mostrar algum joguinho, tinha dois ases. Eu podia ter marcado ou três ouros, mas como ainda tinha, sei lá, se o Paulo tiver, por exemplo, o 6-4 com pausa, eu ainda ganho 5 paus, ainda fica a jogar no cómico. Ou, portanto, achei que dobrar cobria todas as hipóteses sobre duas espadas, ou dois sem trunfo marcava 3 ouros e estava tudo mais ou menos marcado. Bem, o adversário marcou 3 copas e o Paulo dobrou, portanto aqui era já 15 ou mais. Eu marquei 4 paus que era mínimo e o Paulo passou. O Paulo marcou 15 ou mais com 12, com 13. Portanto, ele tinha ouros bons, mas também eu próprio eu percebo, portanto, ele tem um bocadinho de extras para o que marcou, mas também está a forçar a nossa linha a jogar ao nível 4. Se ele tivesse ouros sólidos, se ele tivesse bem para dama de espadas na dama de ouros, eu compreendia porque tinha 7 vasas praticamente seguras, não é? Agora assim com esta mão ele também só tinha um micro extra. Acho que ele devia ter passado e depois deixaram de decidir se era para competir ou não. Uh, mas, portanto, aqui eu cortei o pau e não tinha nenhuma linha ganhante a não ser o terceiro pau, a de amadores na passagem e o terceiro pau com o terceiro, portanto, a de amadores na passagem e o terceiro pau com o terceiro ouro, mas não estava, portanto, ele veio dois cabidos, mas de facto, três copas me davam dois paus, um ouro 3 e uma copa 4 porque não podiam destronfar se não apuravam as espadas. Os nossos parceiros jogaram, tanto, jogaram 4 copas, acho que deve ter sido abertura num sem trunfo, se bem os conheço. Foi um sem trunfo, passo, Texas, duas espadas, quatro espadas. É a única hipótese que eu vejo para jogarem quatro espadas. Quatro espadas com também três cabides, penso eu. Portanto, foi uma patetice de um lado, uma patetice do outro e uma data de pontos para o adversário. Quatro espadas de 150 e quatro paus 100. E cá está, 6 impos para o adversário. Bem, na mão 12, Paulo abriu num pau que era 14 a 7 balançado ou natural com paus. Eu marquei um ouro que eram copas. O Paulo marcou uma copa que era limitada a 15 se desbalançado com 3 cartas de copas, ou então era 14, 16 ou 17 maus com copas. Bem, aqui como tinham 5-5 eu não quis, não quis abandonar logo a partida, portanto eu mais ou menos enfrentam-se entre um 15 a 7 e se eu soubesse que tinha fito também tinha convidado. Portanto, se fosse um centro um 15 a 7, dois ouros, duas copas, eu talvez passasse, se não tivesse hipótese de convidar com copas e paus. Aqui neste caso, como eu tinha a garantia de fit, optei por marcar duas copas que tipo, eram uma muito pequena, um muito pequeno convite à partida. O Paulo marcou logo 3 centro 1, portanto que tinha 4-3-3-3 máximo, super máximo, porque 2 centro 1 já era máximo. E eu marquei 4 copas. Aqui do ponto de vista do carteio, o jogo teve algum interesse. Portanto, saída a copas, o Paulo jogou pequena que fez. Agora, dama de copas, baldou o ouro. Uh, Valete de copas que assistiu. E neste momento jogou Valete de paus. O Valete de paus. E agora aqui este adversário começou. Pensou durante bastante tempo.
Pensou durante bastante tempo. Portanto, aqui deixa-me só pensar uma coisa. Aqui. Pois aqui era uma posição. Era mais interessante a posição se o Paulo, em vez de ter, por exemplo, o rei de espadas, tivesse a dama de espadas. Nesta posição o Paulo estava. Portanto, eu estava de morto e estava a ver este problema. Portanto, o adversário estava aqui a pensar muito tempo se entrava ou não. E estava com medo que o Paulo tivesse a dama de espadas. Quando o adversário. Portanto, ele decidiu-se por jogar o rei. Mas, por exemplo, se o Paulo tivesse, por exemplo, rei valete 10 de paus ou as valete 10 de paus. E o adversário tivesse. O valete de paus tivesse pensado em jogar pequena, que era o que metia mais dificuldades ao Paulo. O Paulo deveria montar o valete de paus com a dama. Jogar o as de copas onde baldava o rei de paus. E jogar finalmente o pau para fora se elas. Porque. Pois porque o timing. Porque se o declarante tiver, por exemplo, dois paus de as ou de rei. Portanto, de rei não, de as. Portanto, se fosse de as, se pudesse rei valer 10 paus. Dois paus de as e jogar ceder. Portanto, a hipótese. Portanto, ceder. Agora o Paulo. Bem, se ele entrar com as, o Paulo simplesmente tabela. Porque agora eles, por exemplo, a melhor defesa é. Se ele jogar, por exemplo, as de paus, espada e espada, o Paulo corta, tira o as de copas e tabela. Se ele ceder, agora o Paulo, como? Agora o Paulo, por exemplo, se ceder, fica da mão e joga uma, por exemplo, chegar outro pau, ele joga, entra com o as, comunica na espada e recebe o corte. Portanto, dando uma espada, duas copas e um pau. Portanto, a única que lhe servia ao Paulo era o declarante ter dois paus de as, portanto, era montar o valete de paus com a dama, no as de copas, baldar o as de paus, o rei de paus, e jogar um pau para fora, porque agora quando ele jogar espada e espada, aí já o Paulo corta e já tem os paus bons. Portanto, não era nada disso que estava a passar, portanto, o Paulo tinha os paus sólidos e, portanto, tabelou 4 copas, portanto, fez 4 vasos a copas, 4 vasos a paus 8 e 2 vasos aos 10. Na última mão, Paulo abriu num ouro que era uh, desbalançado. O adversário marcou uma espada, eu dobrei. Este dobro aqui é muito fraco, mas como o Paulo está sempre desbalançado, eu tinha de amador, também não estava muito chateado se ele competisse em ouros. Uh, não queria perder o fita copas e também tinha um bom complemento nos outros naipes. Dobrei, apesar de estar com valores submínimos. 4 espadas. Eu não me lembro se o Paulo marcou 4 sem trunfo ou se marcou, portanto, 5. Ou se marcou 5 espadas. Eu acho que marcou 5 espadas, Blackwood, exclusão. O adversário marcou 6 espadas. Portanto, e aqui, portanto, quando nós não podemos já jogar ao nível de. Já não podemos responder a ases, nós jogamos, portanto, o passe, jogamos dobre even e passe odd. Portanto, eu dobrei a dizer que tinha 0 ases e o Paulo passou ao dobre. O Paulo tinha um canhão perante o meu dobre, não é? Mas, portanto, ele sabia que como faltava o rei de copas que podia ser a 0% e passou. Portanto, aqui nada a assinalar. Portanto, a mão. Este coragem aqui para o norte, que eles não entraram em bicolor e depois teve que descender sozinho. Uh, Curiosamente, esta mão foi a mão que decidiu portanto, o encontro com a Noruega. Noruega com quem? Noruega com o Mónaco. Esta mão decidiu a Noruega ficar de fora. Porque, aliás, o que decidiu a Noruega ficar de fora foi o 9 de Copas. Porque
O Brogland marcou 7 ouros, a defender 6 espadas e, portanto, precisava que ou das copas de 3-1 com o rei dentro ou que não tivesse o 9 de copas e portanto, como levou um cabide, se ele tivesse ganho tinha passado, como as cartas estavam não dava para ganhar e foi para casa. Uh, bem, no cômputo geral, sobre o torneio, bem, nós uh, em termos de equipa, performance, fizemos uma performance dentro do que eu estava mais ou menos à espera. 27º. Uh, obviamente dá sempre para fazer um pouco melhor, também dava sempre para fazer um pouco, também dava para fazer ainda pior. Uh, o início foi outra vez, como há 2 anos, traumático. uh, e depois ficou difícil recuperar outra vez. Em termos de nossa, portanto, a minha performance como par, uh, houve coisas que me deixaram bastante agradado e coisas que me deixaram muito frustrado e desiludido. Uh, bem, a parte dos leilões competitivos e do leilão a dois, bem, se vocês analisarem todas as mãos que eu pus aqui, tantas mãos que considerei interessantes, nós devemos ter tido, portanto, tivemos um erro crasso contra a Espanha de jogar 7 copas e depois, portanto, jogámos uns contratos, obviamente não é difícil jogar perfeito, jogámos uns contratos que podíamos não ter jogado, nomeadamente aqueles 6 euros contra a Escócia, que, portanto, que era um contrato que não era o melhor contrato do mundo, era para ir um contrato a 40% ou a 30 e tal por cento, mas portanto era para jogar. E portanto eu jogo com o Paulo há um ano, portanto, mas fiquei agradavelmente impressionado com o nosso nível portanto, saber a força que tínhamos, o nível que devíamos jogar, os feats, descobrir os feats portanto e saber pronto, a competição sólida e mesmo quando os adversários barravam muito saber se íamos ou não íamos. Portanto isso deixa-me agradado porque construímos num ano, apesar de eu especialmente ter dedicado mais tempo ao bridge neste último ano do que dediquei nos últimos 10 para aí. Em termos de técnica individual, fiquei super desiludido com os dois. Uh, e porque, portanto, cometemos muitíssimos erros de carteio e de flanco, coisas imbecis mesmo. Portanto, também uma lição grande para mim tem a ver com o ponto de vista psicológico e isso é uma coisa que eu tenho que treinar também e que tenho que melhorar se, se quero se quer evoluir e se quer cada vez ser melhor, cada vez melhor a jogar bridge, é não me deixar afetar tanto com o erro, uh, conseguir estar concentrado na mão seguinte e tolerar mais o erro do parceiro. Não é, por exemplo, aliás, mas quando o parceiro comete um erro e, portanto, normalmente 80 ou 90% das mãos, uma pessoa de morto consegue ver exatamente o problema do parceiro. Quando eu próprio de morto não consigo ver a solução, eu não me chatei muito. Eu chatei-me é quando são erros de. E de facto eu perco a cabeça e eu só tenho a perder com isso porque depois fico afetado e mesmo todos os erros, ou a maior parte dos erros técnicos que eu tive foi também de já estar fatigado. Portanto, portanto, por exemplo, contra a Bulgária, aquele erro do carteio 301 foi não saber para mais. Por exemplo, o erro contra o carteio contra a Letónia em 4 espadas foi estar fatigado e frustrado e pronto, isso é a pior coisa que pode acontecer, é uma pessoa que aliar-se de pensar e de jogar bem porque cometeu um erro numa outra anterior. Uh,
pronto, bem aqui, portanto, sobre o resto do torneio não há muito mais a dizer. Bem, a França foi um vencedor, na minha opinião já mereciam. Eles, especialmente o Tomás é da minha geração de bridge e é considerado um dos melhores jogadores também do mundo e por todos os parceiros que já teve, ele já merecia este título. São, ao contrário de quase todos os franceses, são jogadores humildes e com um talento incrível. Depois não houve grandes surpresas, a única surpresa foi mesmo a Polónia ter ficado arredada da Bermuda Ball, mas, mas também era difícil tirar de lá uma. Talvez a Alemanha fosse a equipa mais fraca das sete que foram apuradas. Portanto, este ano não foram só seis, foram sete, porque a França é que vai ser o host, portanto a Bulgária também vai ao Bermuda Bowl. Uh, e pronto, mas nada a dizer. Boa noite.